Isso. Bom, a gente tem estudado mediunidade aí ao longo do tempo, já desde 1999, tá? Com um estudo que resultou nessa obra que está ali no cantinho superior direito, que é Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que é fruto de 4 anos de trabalho de pesquisa em torno da vida e da obra dessa médium. Alguém já ouviu falar da Ivone Pereira aqui? Levanta a mão. Olha que bacana, hein? Quase todo mundo. É bom quando a gente vê movimentos assim, né? E que é uma autora de livros importantes, dentre eles o Memórias de um Suicida. Quem já ouviu falar do Memórias aqui? Melhora mais ainda, né? Tem mais gente que já ouviu falar do Memórias de um Suicida. E desde a pesquisa em torno da Ivone Pereira até aqui, nós vimos, ela fez assim, né? É grosso o livro, né? Um livro enorme, volumoso. Desde lá até então, nós nos temos debruçado sobre o estudo da mediunidade, também partindo da nossa experiência de médium, mas também do olhar de quem pesquisa, de quem reflete, de quem busca o esclarecimento em torno dessa questão que é fundamental. O espiritismo, ele nasce da mediunidade. É graças aos fenômenos das mesas girantes e falantes que Allan Kardec toma contato por primeira vez com esses fenômenos que vão resultar em todo o seu trabalho de observação, de catalogação, de pesquisa e, consequentemente, de sistematização do conhecimento espírita. Associado a este livro, há outros que tangenciam também mediunidade, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que também é um livro em torno da Ivone Pereira, com entrevistas que a Ivone concedeu quando encarnada. Nós temos ali Devassando a Mediunidade, que é um estudo da obra da Ivone Pereira. ABC da Prática Mediúnica, que é um livro escrito a 6 mãos, por mim, pela Rita Foel, que é lá de São Paulo, e pelo espírito Gilberto. E também o livro Mediunidade para Entender e Refletir, que dá nome à nossa palestra e que infelizmente está esgotado, tá? Eu não pude trazer para vocês. Mente Aberta é um livro mediúnico. Recentemente, passa aí, meu irmão, tem que ficar assim, passe, não, foi só teste, isso. Recentemente, neste ano e no ano passado, nós publicamos esses 2 livros em parceria com Hermínio Corrêa de Miranda. O primeiro deles, Os Obsessores, Gente como a Gente, que trata de um tema que não tem interesse nenhum para a gente, né? Obsessão é algo que de fato nos interessa, é algo que está no dia, todos nós nos vemos de alguma forma abraços com questões obsessivas. E neste ano, no mês de junho, nós lançamos Tal Pessoa, Tal Médium. Todos eles vão naturalmente na mesma linha de pensamento que nós alimentamos em torno de mediunidade, e que eu vou tentar explicar um pouquinho hoje para vocês, e amanhã nós vamos falar sobre Tal Pessoa, Tal Médium, influência das qualidades morais na prática mediúnica. Pois bem, passe de novo. Aí. Bom, como eu comecei dizendo para vocês, o surgimento do espiritismo, ele tem tudo a ver com a mediunidade. O primeiro contato que Kardec tem com fenômenos mediúnicos propriamente ditos, ou com aqueles que deram resultado, ou que resultaram na pesquisa espírita, foi no mês de março de 1855, quando ele, instado por um amigo chamado o amigo Fortier, ele vai até a casa de uma sonâmbula conhecida e observa e presencia pela primeira vez as tais das mesas que falavam. Engraçado é que antes disso, seu amigo lhe disse assim: olha, já sabe do fenômeno aí das mesas que dançam, das mesas que balançam, que giram? E o amigo, e quando ele disse isso, ouviu isso do amigo, ele disse assim: olha, isso não me parece estranho. Ele estudava magnetismo, né? Porque objetos inanimados, quando são magnetizados, podem ser dotados de uma vida aparente. Aí no ano seguinte, isso foi em 54, em 55, 1855, no mês de março, Fortier diz assim para ele: olha, Rivaio, agora as mesas não apenas dançam e giram, mas também falam. Quando perguntadas, elas respondem sobre as mais inquietantes questões do pensamento e do conhecimento. Aí Rivaio diz assim: olha, isso já é outra coisa. E lhe digo que só acreditarei vendo. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se possa tornar sonâmbula. Até lá, disse ele, não me permita ver no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Em bom nordestinês seria assim: isso é conversa para boi dormir. Mas aí o Rivaio vai observar os fenômenos e percebe que ali há algo diferente. Entre perguntas e outras, ele lança a seguinte proposição para os espíritos, para a mesa, né? Quem sois vós?
E as mesas respondem: somos as almas dos homens que viveram sobre a terra. Somos espíritos, as almas dos homens que viveram sobre a terra. Graças a isso, Allan Kardec, naquela época ainda rivaio, só depois é que ele vai se cognominar Allan Kardec, ele diz que esta compreensão de que espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram sobre a terra foi importantíssima para guiá-lo na senda da pesquisa espírita. E por que essa informação é importante? E ele a repete reiteradas vezes em O Livro dos Médiuns. Porque ainda hoje, no imaginário popular, e mesmo no imaginário daqueles que lidam com o espiritismo, os espíritos são seres especiais. Os espíritos são seres à parte na criação e que para muitas pessoas sabem de tudo e de todas as coisas, conhecem a verdade sobre todas as coisas. A gente às vezes lida com os espíritos assim. Quer ver uma coisa? Nenhuma pessoa em sã consciência, e eu diria assim, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão, nenhuma pessoa minimamente equilibrada vai chegar para uma pessoa que conheceu agora ali na esquina, ou no ponto de ônibus, e vai contar toda a sua vida, vai pedir um conselho, ou vai? Penso eu que não. No entanto, às vezes a gente procura um médium que a gente não conhece, que só ouviu falar, para tratar com um espírito que a gente também não conhece, de quem só ouviu falar, para contar toda a nossa vida e pedir um conselho a esse espírito. Percebe? E o que é que muda nisso? Nada. Porque espíritos nada mais são do que homens sem corpos. As almas dos homens que viveram sobre a terra. E Allan Kardec vai dizer assim, olha, compreender isso foi fundamental, por quê? Porque assim como há homens e homens, há espíritos e espíritos. Assim como há homens sérios e homens levianos, há espíritos sérios e espíritos levianos. Assim como há homens sábios e outros que são falseadores, há espíritos sábios e aqueles que são falseadores. E diz mais Kardec. Por quê? Porque pessoas encarnadas, que estamos aqui no tete a tete, no vis-a-vis, essas pessoas podem ser lidas pelas suas reações físicas, pelo seu olhar, elas podem se trair pela fala, ou seja, nós podemos observá-las com mais atenção e com mais cuidado. Mas aos espíritos não. Os espíritos nós acessamos através de uma outra pessoa. E é muito mais fácil a quem não é visto falsear, simular, fraudar, do que para alguém que está sendo visto, acessado diretamente. E essa compreensão guiou Allan Kardec nos caminhos da pesquisa espírita, para que ele, sabendo disso, não se deixasse levar por quaisquer informações que lhe chegassem, apesar dos nomes respeitáveis que os espíritos pudessem usar. Então, para ele, pouco importava se as mensagens eram assinadas por Joãozinho da esquina ou por São Luís, por Sócrates ou por Dona Maria. O que importava para Kardec é, o que é que esse espírito me diz? Qual o conteúdo que está aqui presente? O quanto de verdade pode ser extraído disso aqui e pode integrar o conhecimento espírita passando pelo filtro do método do controle universal do ensinamento dos espíritos. Kardec, portanto, não se encantava com nomes, não se impressionava com nomes, mas, de forma serena e sensata, buscava os conteúdos e neles identificar aquilo que poderia haver de verdade, para, a partir daí, consolidando o conhecimento espírita. No primeiro movimento que ele faz do Livro dos Espíritos, que dá sequência na Revista Espírita, que passa a ser publicada a partir de janeiro de 1858, no livro que é o Espiritismo, que vem na sequência, e em janeiro de 1861, surge esta obra que é o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que, aliás, traz um subtítulo interessantíssimo, né? Guia dos Médiuns e dos Evocadores. À época, aqueles que lidavam com médiuns, aqueles que lidavam com mediunidade, eram chamados de evocadores, porque, de fato, constantemente evocavam os espíritos, chamavam os espíritos para os diálogos. Hoje, para alguns espíritas, para alguns companheiros, a quem respeitamos, claro, mas com cujas ideias não concordamos, a evocação seria um equívoco, a evocação seria um erro,
porque afirmam que o ideal são as comunicações espontâneas. Mas qual que? Lá em O Livro dos Médiuns, Kardec diz que já enfrentava essa crítica à sua época, e que o erro dos críticos era considerar um método com exclusão do outro. Que tanto o método das comunicações espontâneas quanto das evocações é possível, desde que você o contextualize e você saiba para quem empregar. E ele diz mais, que se ele não tivesse lançado mão das evocações, o Livro dos Espíritos não teria sido concluído, ou seja, ele não teria tido acesso aos conhecimentos que lhe possibilitaram a consolidação do Espiritismo em O Livro dos Médiuns. Ah, Pedro, mas não tem aquela frase de Chico Xavier que diz que o telefone toca de lá para cá? Tem, essa frase é real, mas inadequadamente interpretada. Porque, na verdade, quando o Chico afirmava que o telefone toca de lá para cá, ele queria dizer o seguinte: olha, não depende de mim que as comunicações aconteçam. Eu posso me colocar à disposição dos espíritos, mas se os espíritos não quiserem, ou não puderem, ou não tiverem autorização para se comunicar, as comunicações não vão acontecer, os conteúdos não nos chegarão. Essa era a frase do Chico. Do contrário, ele estaria sendo contraditório, porque, veja, o Chico se entregava a grandes reuniões de evocação expostas ao público. Aquelas noites memoráveis em que os espíritos chegavam para trazer suas cartas consoladoras eram grandes reuniões de evocação. Aqueles familiares, pais, mães, filhos, pessoas que iam em busca de notícias de seus companheiros, de um esposo, de uma esposa, eram pessoas que iam evocar os seus entes queridos. Evocação que Allan Kardec afirma ser possível, como lá no Livro dos Médiuns está presente, a evocação de entes queridos. De modo que as evocações eram utilizadas largamente por Allan Kardec, foi o método principal de sua abordagem, de seu estudo, e que resultaram não só em O Livro dos Espíritos, mas também em O Livro dos Médiuns e todo o conteúdo que traz. E O Livro dos Médiuns é a nossa principal referência para estudo e compreensão da mediunidade. E é interessante, isso não está explícito, mas Kardec revela isso nas entrelinhas, que é a percepção dele do que de fato é médium e mediunidade. Pelo seguinte, na pesquisa que eu fiz para o livro, para entender e refletir, eu percebi, e indo para a tradução francesa, para a versão francesa de O Livro dos Médiuns, que em momento algum Kardec define propriamente mediunidade, mas sim médiuns. E que Kardec nunca fala de mediunidade de vidência, mediunidade de audiência, mas médium vidente, médium audiente. Ele fala de livro dos médiuns, de livro dos espíritos, que para mim são as duas vigas que sustentam o edifício do espiritismo. E há para mim uma razão muito clara. Kardec compreendia que não há propriamente mediunidade, mas médiuns em que sentido? No sentido de que nenhuma faculdade mediúnica é igual à outra. Por mais que eu tenha 2 médiuns de psicofonia, ou médiuns falantes, para usar a terminologia de Kardec, eles serão médiuns, cada um ao seu modo. Ivone Pereira diz isso numa entrevista póstuma ao espírito Humberto de Campos, assim: faculdade mediúnica é feita impressão digital, cada uma é uma e nenhuma se repete. E Kardec alcança essa compreensão e por isso ele fala de médiuns, e não propriamente de mediunidade. Porque não só não existem médiuns iguais uns aos outros, de modo que eu não posso tratar João e Maria da mesma forma, porque são 2 pessoas diferentes, e exatamente por serem 2 pessoas diferentes, os seus processos mediúnicos alcançarão sutilezas, singularidades, que vão promover a individualização da mediunidade em cada ser, em cada pessoa. Por isso, cada um será médium à sua forma. Por isso, cada um será médium à sua maneira. Passe, meu amigo, em nome de Jesus. Mas, Pedro, sim, o que é ser médium, propriamente dito? Como é que a gente pode categorizar, explicitar a mediunidade? Tá? A gente vai trazer aqui algumas concepções, ok? Alguns olhares, algumas respostas, porque eu não tenho uma resposta única, mas olhares
para responder a esta pergunta. Passe aí, meu irmão. E a primeira concepção é aquilo que eu vou chamar de concepção fenomenológica de Allan Kardec. E por que eu chamo de concepção fenomenológica? Você já passou, não foi? Pode deixar. Passou lá e aqui não, né? Tá no descompasso, é? Um mostra uma coisa e o outro mostra outra. Vá, passe agora, vá. Em nome de Jesus, vá. Pronto. E por que eu chamo de concepção fenomenológica? Porque nessa concepção, o olhar de Kardec se prende à percepção, ao fenômeno propriamente dito e à percepção do sujeito em relação ao fenômeno. Tá errado, não é item 159 não, é 59, tá? Olha o que diz Kardec nessa definição. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Naturalmente, aqui ele está apresentando uma concepção mais ampla. Em direito, poderíamos dizer assim, em sentido amplo ou lato sensu, médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Cadê o Guilherme Velho? Tá aí? Tá não, né? A gente vinha discutindo. Tá ali? Ô, meu velho. Bem, cadê ele que eu não tô vendo? Ele não tá ouvindo. Tá sentado ali, ó. Tô falando com você. A gente vinha conversando mais cedo, nos encontramos no aeroporto sobre isso, e tem um detalhe nessa questão aqui, que é o seguinte: na definição não está dito que é preciso ter consciência de ser influenciado pelos espíritos, mas fala-se de todo aquele que sente num grau qualquer, mas não fala de se ter consciência, e esse dado é importante porque em O Livro dos Médiuns, Kardec fala de médium consciente, de médium inconsciente. Engraçado que alguém consegue para mim guardanapo ou lenço de papel? Que eu sou gordo, eu suo muito, né? E o suor vai caindo no olho e vai ardendo. Obrigado, meu irmão. Você vai receber 50 bônus horas agora. Vou transferir depois de minha conta para a sua, pelo aplicativo que eu tenho. Você baixa lá no Play Store, tá? Muito bem. Kardec fala de médium consciente e inconsciente no Livro dos Médiuns, não no sentido que a gente usa hoje. A gente diz assim, que quando a pessoa lembra do que aconteceu durante o processo, ele é um médium consciente. Quando não lembra, é um médium inconsciente. Kardec usa consciente de outra forma. Ele diz que médium consciente é aquele que sabe que é médium. Inconsciente é aquele que, mesmo sendo, não sabe. Mas o fato de não saber não invalida a sua condição de médium, ok? O fato de não ter clareza da influência, o fato de não ter clareza da percepção, quantas vezes o indivíduo, por exemplo, adoece em função de uma interferência mediúnica? Ainda ontem eu conversava com uma pessoa que foi me buscar para alguns aconselhamentos, e ela contando de uma situação que ela passou e que ela sofreu um abalo emocional. Ela é médium, mas uma médium que não está atuando e, consequentemente, ela vai perdendo um pouco de clareza dos processos. E ela disse que passou tão mal que achou que ia desencarnar. E aí conseguiu uma consulta com um cardiologista amigo dela, era da área de assistência social, e ela conta que ainda assim, passando mal diante dele, e que aí, quando ela ia saindo, ele pegou na mão dela para se despedir, mas puxou ela para dar um abraço. Ela diz assim, quando ele me deu o abraço, que me soltou, eu deixei como num passe de mágica de sentir tudo o que eu estava sentindo. Tudo o que eu estava sentindo. Todos os sintomas foram-se embora. E ela disse para mim, naquele momento eu tive clareza de que possivelmente eu estava sob a influência espiritual, que de alguma forma foi afastada, de uma forma que eu não sei. Quantos de nós passamos processos semelhantes, sem o sabermos, sem termos consciência, portanto, de modo inconsciente, mas isso não invalida a influência, e isso não invalida o fato de nós registrarmos essa influência através dos sentidos, ok? Porque sentir a influência é isso, é registrar através dos sentidos, os conhecidos e os que ainda estamos por descobrir. E ele dá sequência. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Olha, isso aqui é uma pedra de toque. Ser médium não constitui privilégio exclusivo. Dito de outra forma, para a gente cair a ficha, ninguém é médium por ser mais ou menos evoluído. Ninguém é médium por ser melhor do que ninguém.
Ninguém é médium por ser mais iluminado do que ninguém. É-se médium simplesmente por ser punto finale. É algo natural que não distingue condição social, condição de gênero, condição moral, nada. Absolutamente nada. Médiuns não são seres especiais que têm sobre a testa a marca de Davi. Não são. Médium é gente como a gente vai chegar daqui a pouco nessa outra concepção. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Passe. A segunda concepção também de Kardec, que eu vou chamar de funcionalista, é uma concepção stricto sensu, ou uma concepção mais restrita. Por quê? Porque ele vai conceituar mediunidade com base na função que o médium pode desempenhar. Passe aí. De novo, esse sou eu lá no túmulo, no Père Lachaise, né? Visitando Kardec o túmulo de Kardec em 2010. Eu boto a foto, gente, porque a graça de viajar é mostrar para os outros que a gente viajou, né? Para vocês morrerem de inveja, quem não foi ainda, então fique aí com sua inveja para você. Olha lá, no final do Livro dos Médiuns, o verbete médium, médium do latim, meio intermediário. Pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Nessa caracterização, que é mais restrita, a outra é mais ampla, todo aquele que sente, aqui é mais restrita, ele vai dizer que médium é aquele que pode servir de intermediário entre os espíritos e os homens, que pode, portanto, servir de meio entre os espíritos e os homens. Tem mais uma concepção, passe aí, de Herculano Pires, que eu chamo concepção existencialista vivencial de Herculano Pires. Pode passar, que ele vai dizer assim, olha, o médium é um ser interexistente. O médium, portanto, é um ser que existe ele existe entre duas realidades, a realidade física e a realidade espiritual. Alguns com um pouco mais de intensidade, outros com menos intensidade, mas há aí uma interexistencialidade. E o Herculano dizia que o Chico era um ser interexistente por excelência, em função da capacidade mediúnica que ele possuía. E tem uma outra concepção, passe aí, que é a concepção, eu não poderia deixar de dizer, humanística de Pedro Camilo, eu que sou metido a besta, passe aí de novo. Passe de novo. Pedro Camilo costuma dizer o quê? Que médium é gente. Que médium é gente. E olha, pode parecer uma bobagem, mas compreender isso nos deixa tão mais leves para viver, tão mais tranquilos para lidar com a mediunidade, porque ainda se pinta no movimento espírita a ideia de que médiuns, por serem distintos, precisam de uma vida especial, como especiais são eles. Lê do engano. Médiuns são feitos de carne e osso e desejos. Médiuns são pessoas que precisam entender que a mediunidade, primeiro, não os afasta das dificuldades da vida, das lutas da existência. Eu conheço uma senhora que mergulhou no desequilíbrio profundo depois de uma traição do marido, e que o ponto principal dela, o nodal dela era: eu atuo como médium há tanto tempo no centro espírita, ajudo a tantas pessoas, por que foi que Deus não me privou disso? Por que que eu ainda tenho que passar por essa provação? E a partir daí ela desenvolveu uma revolta que a afastou do trabalho espírita, e porque ela tem mediunidade extremamente séria, no sentido de muito patente, uma evidência extraordinária, efeitos físicos, ela entrou em desequilíbrio profundo. Porque o processo mediúnico não foi contido, ela continua médium, ela foi abrindo brechas psíquicas e emocionais para a instalação de processos obsessivos, e os obsessores exploram as faculdades dela nos processos, e então ela entra no desequilíbrio ainda maior. Vejam o cuidado que eu usei, que eu tive. Eu não disse que porque ela deixou de atuar como médium, ela passou a ter obsessão. Não. Porque a mediunidade não traz obsessão para ninguém, ok? Agora, um indivíduo desajustado, se médium,
haverá também a exploração dessa faceta mediunidade pelo processo obsessivo. Perfeito? Tranquilo? Então há pessoas que acham que são médios, tem pessoas que nem tocam mais no chão, olha, que parecem deslizar sobre tapetes voadores. Há pessoas, inclusive, que muitas vezes alegam a necessidade de se entregar em tempo integral à mediunidade para não trabalharem profissionalmente. E o pior, para viverem às custas dos espíritos, às custas do trabalho mediúnico, médiuns de pintura, médiuns de psicografia, médiuns de cura e médiuns de outras características que usam a justificativa de que os meus guias me pedem tempo integral. Cuidado, porque espírito sério não pede nada disso. Veja o exemplo do Chico. O Chico Xavier, somente depois de se aposentar, é que passou a se dedicar integralmente ao trabalho. Fora isso, não. Há registros, inclusive, de que ele nunca faltou um dia de trabalho, e olha que ele trabalhava até altas horas da madrugada, no trato com os espíritos. Tem um registro interessante, inclusive, de um dia em que mandaram uma carta convidando-o para um evento numa outra cidade, num dia de trabalho. E a carta dizia assim: a sua presença é indispensável. Aí ele se encheu, né? Poxa, eu sou indispensável. Pediu uma dispensa no trabalho e foi para esperar o trem. Quando ele estava na estação, todo cheio de si, engomadinho, Emmanuel, aquele espírito dócil, né? Porque Emmanuel é um doce, né? Emmanuel é um poço de candura, né? Parecia mais um obsessor. E Emmanuel lá, aquele poço de candura, pergunta para ele assim: vai para onde, Chico? Como se não soubesse. Pergunta retórica, né? Vai para onde, Chico? Vou ali na cidade tal. Para quê? Para o evento X. Por quê? O porquê é que pega. O Chico cai na besteira de dizer: porque eles disseram que minha presença é indispensável. Se ele dissesse assim, porque eu quero prestigiar, porque eu quero dar uma ajuda, não. Minha presença é indispensável. A vaidade. Aí Emmanuel dá aquela olhada, devassa a alma para ele e pergunta assim: e sua presença é indispensável mesmo, Chico? Aí a ficha cai, ele dá meia volta e vai trabalhar, que era onde ele deveria estar. Pois é. Quantos não se julgam indispensáveis, se julgam pisando em tapetes voadores, enfim. E muitos se isolam, adquirem hábitos estranhos, esquisitos, quando na verdade está lá. É preciso ser um homem no mundo, embora, claro, que não é um exercício só para os médios, é para todos que têm um mínimo de consciência de espiritualidade, de mortalidade, não sendo como qualquer pessoa, mas, se for necessário, sacrificando-se as mais comezinhas obrigações do mundo, pela necessidade mesmo. Então faz parte do jogo, faz parte do processo. Engraçado que há um espírito chamado Jair Presente, que se aproximou do Chico ao tempo das cartas consoladoras. Ele foi um jovem que morreu num acidente lá na Baixada Santista, que escreveu depois alguns livros através do Chico. E um desses livros se chama Agenda de Notícias, e o Jair Presente escrevia em versos. E o Jair Presente, nesse livro, Agenda de Notícias, passe aí, meu amigo, ele escreve um poema chamado Um Médium, que diz o seguinte: o que vem a ser um médium? Esta pergunta travessa demonstra que você traz muitos grilos na cabeça. Ele vai usando as gírias, inclusive, da época, né? Da época de Guilherme Velho. O médium é uma pessoa que trabalha, luta e sente, alegra-se, sofre e chora. Qual acontece com a gente? Passe. Costuma ter batedeira, desarranjos de bexiga, dor nos rins, urina solta, fraqueza e dor de barriga. De estômago delicado, muitas vezes sente azia, vesícula complicado, engulho e disenteria. Sempre que coma demais dos pratos que tem à mão, aflige-se em mal-estar ou geme na indigestão. Passe. Tem febre e dor de cabeça quando apanha resfriados. Quase sempre traz no corpo os nervos destrambelhados. Eu até hoje não conheci nenhum médico que não tenha os nervos destrambelhados. É tudo doido. No Ceará também. É tudo doido. Agora,
Tem uns que disfarçam mais do que outros, né? Que vão tomando seu Rivotril espiritual, né? Seu Gardenal fluídico, mas é tudo destrambelhado, não se salva um. Em amor tem simpatias, como acontece a qualquer. Se é mulher, pensa no homem, se é homem, pensa em mulher, não necessariamente nessa ordem, diga-se de passagem. Necessita nesse assunto de instrução e de doutrina, porque amor em qualquer tempo não dispensa disciplina. Paz. Se você quer ser um médium, conserva a fé que não cai. Agarra-te a Jesus Cristo, aprende a servir e vai. Olha que fantástico. E para depois dizer assim, olha, ele falou de desinteria. É o Chico, viu, que psicografa, tá? E é bem isso. Ele traduz de forma jocosa, de forma diferente, o que nós precisamos internalizar. Médium é gente. Médium são pessoas. E há 11 anos, quando eu preparava um texto com esse poema, fazia uns estudos em torno e tal, eu senti a aproximação dele, do Jair Presente, que brincou comigo e disse assim, deixa eu completar o poema. Mas eu disse, como, meu irmão, você quer completar o poema do Chico? Ele disse, não, o poema é meu. E aí nós brincamos, ele me deu a seguinte quadra, vai, passa aí. Ah, eu não botei. Eu vou lembrar a quadra agora, ele diz assim, olha, gente, eu esqueci a quadra. Mas ele diz assim, compreenda, meu amigo, tudo isso que lhe digo de um modo diferente. Médium também é gente. Médium também é gente, tá? E quanto mais cedo nós compreendermos isso, de muitos escolhos nós nos livramos. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu me desgostei do espiritismo, porque um belo dia eu fui abraçar um médium fulano de tal, porque eu tinha uma admiração tão grande, e quando eu abri os braços para abraçar o médium, ele botou a mão assim e disse não, e me afastou. Aí veja como a crença das pessoas é frágil, né? Porque é depositada em pessoas que são falíveis, que não são perfeitas. Primeiro, só porque você quer abraçar o médium, tem a obrigação de te abraçar, E se ele não estiver bem naquele dia, não estiver afim? E se ele não gostar de abraços? Porque também é uma possibilidade, ok? Então a gente quer exigir e a gente fantasia, muitas vezes, esperando das pessoas o que elas não podem dar. Médiuns são pessoas como quaisquer outras, e como tais precisam ser vistas e precisam viver. Claro, que com responsabilidade, mas sendo gente comum, filha de Deus, nessa canoa furada em que nos movimentamos. Especialidades mediúnicas. Falar de especialidades mediúnicas, que é um dos capítulos do livro, é falar sobre os chamados médiuns especiais. Mas espera aí, Pedro. Você acabou de dizer que médium não é melhor do que ninguém por ser médium, e é. Mas você vai falar de médiuns especiais, não no sentido de médiuns mais importantes, mas de especialidades. O que é isso, Pedro? Olha, da mesma forma como nas diversas áreas de atuação na vida, nós encontramos especialidades. Por exemplo, na medicina você tem o otorrinolaringologista, que é um palavrão, né? O neurologista, o infectologista, o gastroenterologista e assim sucessivamente. Na mediunidade nós vamos ter especialidades. Existem aquelas já conhecidas como audiência, vidência, psicografia, psicofonia, cura, receituário e por aí vai, ok? Mas mesmo dentro dessas divisões há outras especialidades, de que Kardec vai tratar em um livro dos médiuns, no capítulo chamado dos médiuns especiais, para dizer o que para a gente? Olha, não basta que eu tenha um médium, por exemplo, psicógrafo à minha disposição, para querer com ele obter todo tipo de comunicação. Um médium, para receber notícias históricas, precisa ser especialista nisso, tem que ser médium historiador. Para receber versos, médium versejador. Para receber mensagens científicas, médium cientista, ok? Para receber romances, médium literato, e assim sucessivamente. Ele vai falando de especialidades, portanto, e nós vamos nos prender, passe aí, meu amigo, aos médiuns literários ou romancistas, que é uma especialidade dos médiuns psicógrafos. Passe de novo.
Nem todo médium... Pode passar tudo de vez, vai, para não ficar nessa. Passe. Aí, mais uma. Volte. Aí, muito bem. Para a gente não ficar nessa. Nem todos os médiuns psicógrafos, por exemplo, são médiuns para romances mediúnicos. Olha, eu tenho topado, Guilherme, por aí, com pessoas que acreditam psicografar livros, algumas até psicografam de fato, mas pessoas que acreditam e até psicografam 10 minutos só, meu irmão, você está me roubando tempo, porque me deram 55 minutos, 50 minutos, tá? E tem quanto já na sua marcação, hein? Na sua marcação tem quanto tempo? Já, minha irmã, você vai arder no mármore do inferno. Eu serei rápido, então. Na minha marcação, está chegando a 40 minutos agora. Na minha, mas, enfim, estou na casa dos outros. Né? Pois bem, e aí acreditam que rabiscos, muitas vezes ensaios que os espíritos fazem, já estão aptos a serem publicados. Quando, gente, isso é um equívoco terrível, porque a mediunidade para livros, em especial para os romances, requer exercício. Outro dia eu recebi, e eu achei bom isso, um amigo de um certo estado me mandou o texto de um médium que atuava na sua reunião, que teria sido um romance, possivelmente ditado pela Ivone Pereira. E ele me pedia um parecer sobre o livro. E eu li o livro, que na verdade era um texto até bem escrito, ok? Mas era um texto curto para um romance, era muito mais um conto. Havia inconsistências na amarração da narrativa, o estilo não se aproximava do estilo da Ivone, e aquilo me pareceu claramente um ensaio, um teste, um exercício. E eu precisei dizer a ele desta forma, explicar da minha opinião, ele concordou, agradeceu e disse que ia analisar. Um outro me pediu um parecer, me pediu hoje, daqui a 2 meses, eu disse a ele, não vou poder dar logo, que eu tenho um tempo e tal. 2 meses depois, quando eu pensei em pegar o livro para ler, eu olhei no site, estava lá publicado já o livro. O primeiro ensaio dele na psicografia para romances. E a Ivone Pereira, por exemplo, dizia ser imprescindível o exercício, o ambientar-se ao espírito, a fim de melhor estabelecer afinidade e facilitar o processo de transmissão, de captação e transmissão. Então, veja, para que alguém se habilite na mediunidade a escrever romances, precisa primeiro identificar em si a especialidade. Você é um médium literato? Você é um médium para romances? Como é que faz isso? De preferência, uma outra pessoa precisa avaliar os seus escritos. Alguém que tenha olhar crítico, que não se deixe envaidecer ou engabelar, uma pessoa sensata, que não esteja interessado apenas em pegar erro, porque é outra postura equivocada. Quando você parte para a análise mediúnica querendo identificar erros, eu sou daqueles que penso sempre na possibilidade. Eu não parto da negação, eu parto da possibilidade. Isso é possível? É, mas como? Aí vamos eliminar as questões no caminho. Mas tem gente que já se apresenta querendo pegar o erro. E aquela coisa, quem procura, acha, né? E às vezes a gente se induz a encontrar erros onde não tem, por conta de uma postura psicológica equivocada. Então, pede assistência, né, de alguém que conheça de literatura para identificar se você tem a especialidade. Depois, ter certeza de que um espírito literato te acompanha, porque é outra coisa. Eu posso ser um médium literato espetacular. Se eu não tiver um espírito romancista junto a mim, o que eu vou obter é ruim, não é bom. Porque o espírito também, olha lá, espírito não é gente? Pois é. O espírito também precisa ter domínio sobre a arte em que ele está se debruçando. Depois, estudar frequentemente para se precaver contra os equívocos que podem surgir. Observar a intenção do espírito no processo, que é importantíssimo. Ivone teve um caso de um espírito que queria escrever sobre o divórcio, sobre o caso dele, mas era tão somente uma crítica à lei brasileira. Não havia lá o interesse de ajudar, de esclarecer, de consolar, que, segundo ela, deve estar presente em todo o trabalho que se diga espírita. Então, a intenção do espírito, o que é que o espírito pretende com isso, ok? E
analisar a qualidade do que se obtém. Porque eu posso ser um médium literato, posso ter um espírito literato ao meu lado, ele pode saber o que faz, mas o resultado final pode ser ruim. E se o resultado final for ruim, não merece ser publicado, não merece ser divulgado. Tranquilo? Passe aí mais um pouquinho, meu irmão. Passe isso, porque o tempo acabou. Passe mais. Vai em nome de Jesus, vai, isso, passe. Pronto. Para concluir, no livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que traz entrevistas da Ivone Pereira, um dos entrevistadores pergunta a ela assim: como devemos tratar os médiuns? Como devemos tratar os médiuns? E a resposta da Ivone é a seguinte, passe aí, meu amigo. Olha, nesse livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, passe de novo. Ela responde de novo: como tratamos os demais companheiros? Fraternalmente. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiuns. O médium é um ser no bem como outro qualquer, e como intermediário entre o invisível e a terra, está cumprindo o seu dever, como os demais adeptos cumprem o deles. Passe mais um pouquinho. Aí. Precisa, assim, de caridade e de orações que lhe deem forças para o mandato que deverá desempenhar. Lembremos de que o próprio Mestre disse aos seus apóstolos: assim também vós deveis, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Por mais pronunciadas que sejam as faculdades de uma pessoa, por mais benefícios que nos tenham chegado através de determinado médium, por mais respeito e admiração que tenhamos por ele e por seu trabalho, médiuns são pessoas como quaisquer outras e que devem ser tratados como tratamos a todos, fraternalmente. Elogios atrapalham, privilégios comprometem, homenagens seduzem e incensam a vaidade. Por isso que o Chico fugia de tudo isso. E hoje a gente desrespeita o Chico só porque ele não está mais encarnado. Mas ele continua não gostando e sendo contrário e discordando desse tipo de atitude, de homenagens, de firulas em torno de seu nome. O médium precisa de preces, de auxílio, de apoio fraterno, de sustentação nos seus momentos, de caridade. Mas de uma caridade profunda, porque olha que coisa que está lá no livro de Lucas. Somos servos inúteis quando fazemos apenas o que devemos fazer. Olha, essa é uma frase para mim lapidar. Porque para mim, Orlando, há 3 coisas: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer e o que está além do que eu devo, ou além do dever. A gente às vezes não faz nem o que pode, que dirá o que deve, muito menos o além do que deve. E mal fazendo o que podemos, nos achamos missionários e caridosos. Qual que? Caridade de verdade é aquilo que a gente faz além do dever. Quando fazemos o que devemos, somos servos inúteis. Mas quando fazemos além do que devemos, aí sim, nós nos coroamos de êxito, porque de fato estamos fazendo caridade. Médium também é gente, e gente como a gente. Muita paz. Você me ameaçando. Mas é fraternalmente. Mesmo Pedro Camilo me ameaçando de arder no mármore do inferno. Mas é uma ameaça fraterna. A gente agradece as suas palavras. Você vai ficar lá do meu lado. Com certeza. Nós teremos agora a leitura das cartas que foram psicografadas. Elas se darão em alternância. Um médium lerá uma carta e o outro médium lerá uma outra.
Se alguém, nós pedimos aqui atenção, se alguém encontrou uma chave de carro de forma canivete, que possa entregar a Gabi, tem um nome, Marcelo Veículos, tá? Se alguém encontrou essa chave, é a chave da Cíntia, colaboradora voluntária aqui da casa. Então, Marcelo Veículos, a chave no estilo canivete. Nós convidamos o doutor Alexander e o doutor Hugo Martins para ficarem aqui ao lado dos conferencistas que estão aqui no palco, o doutor Alexander e o doutor Hugo. Segue, eu sou mais velho, você respeita. Começou, demorou. O avião, o avião. O João foi pegar, peraí. Assim, né? Pode deixar aqui pertinho de mim. Olha, o abraço dela já foi de O remédio me se toca também, viu? Esse é exatamente isso. Eu sou médico especialista para cá. Olha, assim, lembra de contar uma história. Meu Deus, eu estava vendo aquela menina ali, discretamente. Vai lá de meu tio, me chamou. Eu mandei uma família que procurar. Eu falei com ele, peguei o telefone e passei tudo. Escuta a história. Aquela história está ali, com uma muleta ali, lá do direito. Teve um evento lá no Ceará, há uns 3 meses atrás, no Ceará. Aí o genro dela, o marido da menina que está ali, o filho, foi com a gente, passou dentro com a gente lá, organizou tudo. Quando de madrugada, eu estava voltando para o tio, pela BR, aquela que é para Caruaru, tem 2 faixas para ir, 2 para voltar. Estava vendo a contramão, atravessou, bateu de frente, matou as 4 pessoas do carro. Matou o cara. E ela vai receber a carteira agora. Rapaz, na cena, eu sou com ele, aqui para baixo, começando a cena. Para do é bom, né? O copo dela tá na para o copo dela tá na aí você com o copo dela tá, eu sei. Era uma primeira dama da cabeça. Claro aí. Claro aí. Mas aí talvez quase. Olha aí. Sair daqui, vai dormir, deixar um pouco mais isso aí é bom. No horário que eu vou falar, ele vai estar lá. Eu tenho que falar, se você projetou melhorar, você vai falar, vai poder passar as coisas. Não sei, vai depender de mim. Pode começar. Aqui entre vocês dois juntos. Eu lutei tanto para que isso acontecesse. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Só faltou o Alaô, rapaz. Lutei para ver os 3. Então vamos lá, né? Vamos lá.
Certeza do reencontro. Em doce choupana, situado em Éfaso, seguia o curso de sua existência aquela que é conhecida como sendo nossa Mãe Divina. Maria recebera o acolhimento de filho do discípulo amado João. No Gólgota, antes do Senhor e Mestre Jesus desvincular de seu corpo, ele pôde asseverar, fixando o seu olhar celeste a Maria, sua mãe, e João, seu